primeiro. Nós já passamos por algumas fases, nós já passamos por João pregando o batismo de arrependimento, nós já passamos por Jesus, quando Jesus chega e ele é batizado por João, e logo após Jesus ser batizado por João, nós chegamos aqui agora, quando o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, ele leva Jesus ao deserto. E a palavra diz, e logo, rápido, depressa, o Espírito o impeliu, conduziu ao deserto, onde esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com as feras, mas os anjos o serviram. Deixa eu começar falando algo para você, olha para cá. Nós temos um Deus, nós temos um Pai, que nos leva onde nós não queremos ir, que nos coloca no lugar que nós não queremos estar. E esse lugar é o deserto. Há momentos na vida cristã, querido, que tudo parece perfeito. Eu não sei se você já passou por essa fase, mas eu já passei por essa fase em que eu olho para a minha vida e tudo está perfeito. O céu está aberto a meu favor, minha consciência está limpa, tranquila, as bênçãos estão fluindo, eu estou prosperando, eu olho para minha conta, tem dinheiro, eu consigo comprar passagem de avião, consigo viajar com a minha família, estou vivendo do bom e do melhor. E foi assim com Jesus, estava tudo bem com Jesus, o Pai declarou, tu és meu filho amado, mas depois de tudo isso, veio o deserto. Tudo estava bem, de repente, o deserto chegou. Deus, ele faz isso, querido. Deus, ele faz essas coisas. E eu vivo falando com as pessoas, olha, há momentos na sua vida que você vai passar por desertos. Você já viveu isso? Um momento de confirmação, e Deus fala com você, e depois um outro momento de silêncio, e que você olha para as coisas e fala, Senhor, onde tu está? Por que está acontecendo isso comigo? Aí Deus não fala nada com você, Deus não te responde, Deus não revela nada, Deus não fala nada. Você vem cá ouvir a palavra e nem a palavra fala com você. Peraí, Deus estava falando, estava revelando, estava profetizando, as coisas estavam fluindo, aleluia. Eu vinha no culto e Deus falava comigo, mas agora acabou, Deus não está falando nada. Já teve uma experiência de vitória e logo após uma experiência de provação? Falava assim, nossa, as coisas estão boas demais, mas de repente, não vamos falar nem no outro mês, na outra semana, parece que está tudo de perna pro ar. Você falou, mas peraí, estava vivendo em vitória agora mesmo ali, agora parece que acabou tudo. Querido, Marcos não diz que Jesus foi para o deserto por um descuido, ou porque ele pecou, ou porque tinha alguma coisa errada com ele. A Bíblia diz que ele foi conduzido. O Espírito impeliu, o Espírito Santo conduziu. O verbo grego aqui para essa palavra conduzir significa lançar, conduzir com propósito. Deus não mandou Jesus para o deserto à toa, tinha um porquê Jesus está naquele lugar. E a Bíblia diz que o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no Jordão, quando ele foi batizado, o conduziu no deserto. Sabe o que é o problema? Às vezes, você pensa assim, se o Espírito de Deus, se o Senhor estivesse comigo de verdade, eu não estaria passando por isso. Mas espera aí, olha para cá. Jesus desce as águas, e de repente agora, ele batiza. E depois disso, o céu se abre, e a Bíblia diz que veio uma pomba, e pousou sobre ele. E aí uma voz do céu, tu és meu filho amado. Mas nada disso impediu Jesus de ir para o deserto. Talvez você está passando hoje por uma prova e você está pensando, Jesus não está comigo, porque se Jesus estivesse comigo, a minha família não estava assim, a minha vida não estava assim, meu casamento não está assim, talvez eu não estaria passando por isso ou por aquilo, mas o Espírito Santo estava com Jesus, e Jesus foi passar pelo deserto com o Espírito Santo e tudo.
Marcos, quando ele escreve o seu evangelho, ele escreve para uma igreja que estava sofrendo perseguição. Cristãos que estavam sendo pressionados, provados. Esses cristãos não eram apenas provados e perseguidos, mas eles eram jogados às feras, aos leões, eram mortos, alguns eram comidos vivos. E Marcos escreve para essa turma. E quando nós estamos pressionados, tentados, nós começamos a duvidar até da nossa fé. Você já passou por uma crise de fé? Eu já passei. Será que o que eu estou crendo está certo? Será que é realmente do jeito que pregaram para mim? Isso é crise de fé. E esses cristãos estavam passando por isso, porque pregavam para eles: olha, vocês estão na graça, vocês estão debaixo da graça de Deus. E de repente estava todo mundo morrendo, sendo comido vivo. Outros estavam sendo assassinados. Então, peraí, cadê a graça? Cadê o favor na minha vida? Cadê Jesus? Onde está esse evangelho que pregaram para mim? Então, as pessoas começam a duvidar de algumas coisas. Gente, pede para diminuir o volume, por favor, lá dentro para mim, alguém. Mas aqui no texto de Marcos, ele vem aqui dizendo algo incrível. Primeira coisa, no verso 12, ele diz: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Há uma urgência. Esse logo aqui significa urgência. O Espírito, então, ele não apenas permitiu o deserto, mas ele conduziu. Não foi acidente. Querido, a Bíblia diz, presta atenção, que no mundo existem forças do mal e são reais. A Bíblia diz que Jesus, ele não foi só conduzido ao deserto, mas a Bíblia diz também que ele foi tentado pelo diabo. Por 40 dias, Jesus passou por tentações. Agora presta atenção. O diabo está aí. E ele é inteligente. E ele é o principal dessas forças que estão tentando colocar eu e você com foco em nós mesmos. Presta atenção, presta atenção. Eu vou te mostrar hoje que todas essas tentações que Jesus passou por elas, é a todo momento o diabo tentando fazer Jesus focar no seu desempenho, em si próprio. E é isso que o diabo faz com você. Você quer ver? Quando você está mal, você está deprimido, o que o diabo fala para você? Você sabia que a depressão é isso? É você olhando para você? É você olhando para o quanto que as coisas estão ruins na sua vida, o quanto as coisas estão mal para você? Você sabia que a pessoa deprimida, ela é essa pessoa que é o tempo todo olhando para ela, se colocando ali, colocando o seu passado ali, ai, coitado de mim, tadinho de mim, olha a minha vida, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Querido, presta atenção. Você lembra o que aconteceu com Adão e Eva? O que aconteceu com eles? Jesus deu uma palavra. Jesus falou para eles assim: olha, não toque. E o que eles fizeram? Comeram da árvore. Aí, quando nós olhamos para Adão e Eva, nós falamos assim: nossa, mas esses dois aí são tolos, são idiotas. Porque eles deram ouvido ao diabo. Se eu tivesse lá, vê lá se eu ia ouvir lá uma cobra, um bicho terrível daqui falando comigo, eu jamais ia ouvir isso. É óbvio que eu ia ficar com a palavra de Deus, eu não ia ouvir o diabo. Mas contudo, querido, você mal sabe que o diabo tem plantado várias mentiras no seu coração e ele tem falado com você até hoje. Da mesma forma. Só que hoje ele não vem mais no formato de uma serpente, como ele veio com Adão e Eva, encarnou numa serpente, de repente agora estava falando com os dois. O diabo ele vem falando na minha mente, na sua mente, agora em forma de pensamentos. Ele lança setas, e você agora começa a pensar coisas ruins a seu respeito,
coisas ruins a respeito daquilo que você está atravessando. E de repente vem o desespero. Pronto, o diabo já conseguiu lançar a semente dele no seu coração. Ele já conseguiu lançar a semente dele na sua vida. E tanto é que você tem dado ouvidos ao diabo. Deixa eu perguntar para você: quanto tempo você está paralisado nessa mesma situação? Quanto tempo você está nesse deserto aí? Pois é assim que Satanás nos diz para ficarmos. Fique nesse deserto. Esse deserto é teu lugar. Esse lugar de medo aí é o teu lugar. Ó, cuidado, hein? As coisas estão boas demais para você, hein? Vem luta aí, vem problema. E você está sempre em alerta. Você está na sua casa, em um momento de descanso. Agora, por exemplo, nós estamos um feriado prolongado. É hoje domingo, segunda feriado, terça feriado. Alguns vão pegar serviço quarta de manhã e outros quarta meio-dia. Menos o Bruno. E trabalha num posto e ele tem que estar lá. Mas veja bem, olha para cá. A empresa dele exige que ele está lá, é outra coisa. Mas talvez eu e você, às vezes você está tão com medo que você nem consegue desfrutar no seu feriado. Você vai estar na sua casa pensando no trabalho. Meu Deus, se eu não trabalhar hoje, eu não vou ter dinheiro. Se eu não trabalhar hoje, como é que eu vou pagar as contas? Se eu não produzir hoje, como que vai ser? Meu Deus, eu preciso trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Eu não posso ter tempo na minha vida, porque o meu tempo tem que ser para ganhar dinheiro. Isso chama paralisação. E é dessa maneira que o diabo tem lutado contra a sua mente. Ele não deixa você desfrutar nem da sua casa, nem do seu lar, nem das coisas que você tem. Quando Adão foi tentado no paraíso, Deus disse para ele: Adão, o dia que você comer dessa árvore, nossa, isso que eu vou te explicar é muito sério. O dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. E o que aconteceu com Adão? Morreu. Não tinha prosperidade mais na vida dele. Era uma vida agora miserável, era sofrer. Ele tinha que dar duro, tinha que sofrer para colher. A colheita não era a mesma coisa mais. Não era só pegar, agora tinha espinhos, tinha muita dificuldade. Adão tinha que suar, ele tinha que se esforçar agora. Por quê? Porque ele morreu. A vida espiritual de Adão morreu. Aí depois vem Jesus. Presta atenção. Agora vem Jesus, que a Bíblia diz que é o segundo Adão. Para Adão foi: Adão, se você me desobedecer, você vai morrer. Ok. Adão abraça a árvore e morre. Agora vem Jesus. Só que para Jesus a fala foi diferente. Deus vira para ele: Jesus, se você me obedecer, você vai morrer. Não é incrível? Para Adão, se você me desobedecer, você vai morrer. Para Jesus foi: Jesus, se você me obedecer, você vai morrer. E dessa vez não era uma árvore, era uma cruz. E Jesus obedeceu e ele morreu. Então eu vou dizer para você: aquele que obedece a palavra é aquele que a Bíblia diz que ele também morreu, porque em Cristo você morreu. Não permita ser mais conduzido pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, por aquilo que você está vendo, por aquilo que você está sentindo. Ainda que você esteja triste, ainda que você esteja deprimido, não permita que o diabo roube a sua alegria, porque a sua alegria não está no dinheiro que você tem ou que você não tem. A sua alegria não está nas contas que você consegue ou não pagar. A sua alegria não está naquilo que está dando certo ou errado, mas a sua alegria está em o seu nome, está escrito no livro da vida. A sua alegria está em ter Jesus no seu coração. Pelo amor de Deus, levanta essa mão e diga um amém para isso. Levanta a sua mão e diga um amém para isso. Aleluia. Jesus entrou de frente para a batalha. Ele obedeceu porque ele morreu. Ele precisava de morrer, ele precisava de vencer onde Adão não venceu. E Jesus, ele morre. Para quê? Para trazer a realidade da graça e para colocar você dentro dessa realidade. Você não foi colocado dentro de uma realidade de derrota. Tudo que o diabo quer é que você olhe para você e comece a pensar: olha o quão derrotado eu sou, olha o quão fracassado eu sou como esposa, como mãe, como mulher,
Olha o quão fracassado eu sou como marido, olha o quanto eu erro, olha o quanto eu faço isso. Ok, nós temos errado. Todos nós temos erros, mas não permita que o diabo conduza você pelos erros que você cometeu. Não permita que o diabo coloque em você uma identidade que você não tem. Jesus morreu para te dar uma identidade. E essa identidade não é de alguém fracassado, não é de alguém miserável, não é de alguém pobre, não é de alguém doente. Você pode hoje estar passando por tudo isso, mas tudo isso são desertos. Esse não é o seu lugar, essa não é a sua identidade. Pastor, então qual é a minha identidade? O próprio Espírito. Qual Espírito? O Espírito Santo que levou Jesus para o deserto, que está com você também no seu deserto. Ele testifica, confirma, afirma, nos dá certeza de que somos filhos. Amém. Essa é a nossa identidade. Não deixa o diabo ficar mexendo com você. Olha aí, seu fracassado, como que está seu casamento. Olha aí como que está a sua vida financeira. Olha para os seus filhos, olha aí. Se você fosse crente, seu filho não estaria assim. Ah, se você fosse isso, diga para o diabo, não interessa quem você acha que eu sou. A Bíblia diz, o Espírito confirma, eu sou filho e para mim isso é importante. Comece a conversar com o diabo, porque ele conversa com você. Só que em vez de você conversar com ele, você começa a aceitar o que ele joga sobre você. É por isso que vem a depressão, é por isso que vem o desânimo, é por isso que você fica batido na fé. Eu não quero orar mais, eu não quero ler a palavra. Tem dia que eu não tenho nem vontade de vir para o culto. Claro que não, o diabo está matando você, colocando a semente dele aí dentro. Ora, verso 17 diz: se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que é de Jesus pertence a você. Tudo que é de Jesus pertence a você. Mas cuidado com isso, porque às vezes nós olhamos para essa palavra e pensamos assim: se tudo que é de Deus é meu, então o mundo é meu. Peraí. A gente acha que somos herdeiros e que Deus agora tem que ficar nos servindo o tempo todo, nos prosperando o tempo inteiro. Vai acontecer, a prosperidade é uma promessa, somos prósperos, somos abençoados. E eu vou te dizer, se não está acontecendo ainda, vai vir uma prosperidade, algo muito grande vai acontecer na sua vida, você precisa crer. Só que o problema é que nós entramos num território de troca com Deus. Ah, mas se Deus está comigo, cadê minha prosperidade? Ah, se Deus está comigo, por que eu não, isso e aquilo não acontece na minha vida? Peraí. Quem ofereceu todos os reinos da terra e falou assim: se você vier me adorar, todos os reinos da terra é seu, não foi Jesus, foi o diabo. Foi o diabo que quis fazer essa troca para Jesus. Então cuidado, quando você basear a sua identidade na prosperidade que você tem ou que você não tem. O problema é que a gente define prosperidade entre quem tem e quem não tem. Olha aquele irmão abençoado, ele sai do culto todo dia, ele tem um carrão, e ali ele vai com seu carro embora, e ele ganha bem. Olha, a irmã comprou um Corolla 0, que prosperidade. Mas o irmão que vai embora de ônibus é um miserável. É assim que nós definimos prosperidade. Por que o irmão que vai embora de ônibus também todo dia, e que às vezes não tem tão um salário abençoado assim, não tem um Corolla 0, não tem um carro 0, por que ele não é abençoado também? Está vendo como que você define prosperidade? E você deixa o diabo colocar essas coisas na sua cabeça. E você sai definindo prosperidade bíblica sobre quem tem e quem não tem, mas essa não é a verdadeira prosperidade. Eu posso comprar um carro 0 hoje, ou eu posso andar a pé, que ainda assim eu sou próspero. Minha prosperidade foi definida. O problema é que a gente é carnal. A gente fica fazendo barganha com Deus. Deus, o Senhor tem que me prosperar porque eu sou seu filho. Quem ofereceu todos os reinos do mundo para você adorá-lo foi o diabo, não foi Deus. Deus não falou nada disso. Mas eu sei que eu sou filho. E há algo interessante sobre filho, porque a gente só quer saber dessa parte do versículo, né? Somos filhos, somos herdeiros. Mas aí, a gente às vezes quer pular essa parte, ó. Mas se somos herdeiros, filhos e co-herdeiros com Deus, com Ele, porém, teremos que sofrer. Nós sofremos. Mas a Bíblia diz que esse sofrimento que está na sua vida não é você sofrendo, mas a Bíblia diz que você está sofrendo com Ele. Com Ele. Ele está presente o tempo todo no meio do seu sofrimento e da sua aflição. Mas a Bíblia diz que também você vai sofrer, mas também diz que você será glorificado. O nome do Senhor Jesus será glorificado na sua vida. Amém, querido? Vamos lá para a gente encerrar. Verso 13 de Marcos. A Bíblia diz então que Jesus foi para o deserto
e esteve 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com feras, mas os anjos o serviram. Israel passou pelo deserto 40 anos e falhou, murmurou. O povo de Israel tinha uma promessa de prosperidade, de vida plena, mas aí passaram 40 anos pelo deserto, e ficaram 40 anos, morreram lá, porque todo mundo murmurou, todo mundo falhou, desobedeceu. Então agora Jesus revive a história de Israel. Jesus vai também para o deserto, mas agora ele vai como verdadeiro Israel, e ele sai um vencedor onde Israel fracassou. Amém? Agora, Marcos não relata qual foi a tentação de Jesus. Você já percebeu? Que aqui ele não diz. Ele diz, ele foi para o deserto, estava com as feras, mas os anjos serviram, ele foi tentado, mas não fala qual tentação. Qual tentação que Jesus sofreu? Se você for para o livro de Mateus, eu não vou ler com você, mas em Mateus diz que Jesus sofreu 3 tipos de tentações. Quantas? Agora presta atenção que isso aqui é o centro dessa mensagem agora. A primeira tentação, Satanás aparece para ele e diz para ele assim: se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Então qual foi a primeira tentação? Diga assim, a primeira tentação foi transformar pedras em pães. Ok. A segunda tentação, o diabo vira para Jesus e falou: por que você não se lança daí abaixo? Pula aí, pode pular aí que os anjos vão te servir. Essa foi a segunda. Presta atenção. Primeira tentação, transforme as pedras em pães. Segunda tentação, lança-te daqui abaixo. E a terceira tentação, Satanás agora ele foi longe demais. Ele diz assim: me adore, tudo isso aqui te darei os reinos, as riquezas, tudo é seu. O que Satanás pretendia com essas 3 tentações? O que Satanás pretendia com isso? Inflar o ego de Jesus. E é aí que muito crente tem caído. Você está com o ego inflado, você é egocêntrico, e eu te provo. O que o diabo queria, quando ele diz para Jesus assim: você não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. É mesmo, né? Olha o poder que eu tenho, eu sou poderoso, olha para mim, eu sou Jesus, que é isso? Eu posso fazer isso mesmo. Segunda tentação, pula daí abaixo, lance daí abaixo. Você não é o filho de Deus, você não é o Jesus, você não é o cara, lance daí abaixo. Aí Jesus com o ego inflado, imagina, é mesmo, eu sou filho de Deus mesmo, e se eu pular aqui os anjos vão me segurar, nada vai me acontecer, eu tenho poder porque eu também sou Deus. Aí vem o diabo de novo: me adore que tudo isso eu te darei. Jesus deveria falar: é mesmo, se você me dá nada não, eu sou dono de tudo isso, a terra é minha, o céu é meu, eu sou Deus. Queria fazer Jesus olhar para ele mesmo. E você acha que Jesus podia ter olhado para ele mesmo? Sim, ele era Deus, ele tinha um poder, ele estava acima, ele poderia. Satanás tentou fazer Jesus desviar da dependência do Pai, e é aí que você tem errado. Você está olhando demais para você, para o que você pode, para as suas forças. O diabo tem feito você olhar para o seu problema, para a sua dificuldade e falar: agora vai lá e faz, você não é o cara, você não é a mulher, faz, e você: eu vou fazer mesmo. O que você vai fazer para resolver seu problema? Eu vou trabalhar dia e noite. O outro: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas tudo que Deus quer é que você tire os olhos de você mesmo e comece a olhar para o Pai. Jesus não dependeu dele a hora nenhuma, Jesus dependeu do Pai. Para cada resposta, para cada tentação de Satanás, Jesus deu uma resposta. Isso mostra que Jesus estava dependendo da palavra do Pai, não do que ele podia fazer. E ele podia, ele era Deus, mas ele não dependeu dele. Todas as vezes que você tiver algum problema, o diabo ele vai fazer você olhar para você mesmo. E você quer ver uma outra coisa também que ele faz com você e que você às vezes não percebe? Você pode ter um bom emprego, uma boa família, aí você se enche de orgulho: olha o meu emprego, olha a família que eu tenho, olha o meu salário, olha os clientes. Tem muita gente trabalhando de CLT e eu estou aqui trabalhando para mim. Você está alegre por quê, irmão? Não foi você que construiu isso?
Eu tenho estudo, eu estudei para estar onde eu estou. Irmão, eu já enchi minha boca para falar isso. Eu estudei, eu sou um cara estudado, o que é isso? Mas aí o Espírito Santo me falou, não foi você que construiu isso, está achando que foi você que chegou nesse lugar que você está aí? Hein? Dentro dessa empresa, você está achando que foi você? Está achando que é você, os seus clientes, é eu? Não é você, nada sou eu. Tudo foi feito debaixo da dependência de Deus. O problema é que a gente se esquece. Nós nos enchemos de orgulho. Eu conquistei, eu fiz. Olha o que eu... Não é você. Sabe qual que é a sua condição? A Bíblia diz que você estava morto. Não é assim que a Bíblia diz? Morto. Quem te deu vida? Ele. Ah, pastor, mas eu tive a minha parte, eu vi. Você não veio nada, já viu o morto andar? Você já viu morto cooperar para alguma coisa? Falou, eu estou morto, mas para me ressuscitar eu vou dar uma ajudinha, né? Eu vou pelo menos sentar no caixão, para o outro vir pôr vida. Morto não coopera. Você estava morto, zero cooperação com Deus. Morto não coopera, morto não sente, morto não anda, morto não respira, morto não responde. Tudo foi Ele. Ele veio, Ele morreu, Ele pôs vida, Ele te colocou no lugar que você tem hoje. Então todos os dias que você se levantar pela manhã, antes de encher esse orgulho e falar, olha onde eu cheguei, olhe para o céu e fala, olha onde o Senhor me colocou. É Ele. Porque quando você fizer isso, você vai perceber que o Senhor, Ele vai elevando mais você, Ele vai colocando você em lugares, em patamares que você jamais pensou. Mas enquanto você achar que é você, então você vai continuar nesse lugar. Eu te pergunto, quem te deu inteligência? Quem abriu portas? Quem está sustentando você com saúde? É você? Quem colocou as pessoas certas no seu caminho? É tudo Ele. É tudo governo soberano. Você percebe que a tentação continua? Só muda o deserto, a tentação continua. O diabo tentou fazer Jesus olhar para ele, agora ele tenta o tempo todo fazer você olhar para você. E é das duas formas. Quando você está mal, ele faz você olhar para você. Olha como você está mal, olha como não está funcionando. Mas quando a vida está bem, ele faz também isso. Olha, sua vida está bem, olha onde você chegou, olha o que você conquistou, olha o que você fez. Então, é nos dois tipos de fases da vida ele tenta você. Quando você está bem e quando você está mal. Entendeu ou não? Prosperidade e sucesso, querido, não é o problema. O problema é quando o coração começa a dizer, foi a minha força, foi a minha inteligência, fui eu. Satanás queria que Jesus olhasse para ele. Qual é a maior tentação que nós temos hoje, quando as coisas estão dando certo para nós? Fazer o que muita gente fez, esqueceu do Senhor. Eu já lidei aqui com muita gente que entrou aqui mal, deprimida, abatido, pastor, me ajuda, ora por mim, e eu fui pregando, a palavra entrou, o Espírito Santo fez a obra, a pessoa cresceu, prosperou, tchau, não serve mais, porque agora olha para mim, olha onde eu estou, olha, cuidado, porque se você começa com esse tipo de pensamento, Deus vai levar você para o deserto, para você voltar talvez da mesma maneira que você chegou, para você entender que não foi você. Aí Ele vai levantar a sua vida de novo, para você entender que não foi você. Deus fez isso comigo. O mesmo Deus que exalta, a Bíblia diz que Ele rebaixa, e Deus já me rebaixou várias vezes, para eu entender, não fui eu. Todas as vezes que eu olhava, eu falava, olha para mim, ó, eu sou o cara, eu sou o pastor, eu estudei, eu tenho psicologia, eu tenho curso disso, eu tenho teologia. Deus, então vou te mostrar, se tudo que você tem serve para alguma coisa. E Deus faz. E Deus faz. Você está prosperando? Glorifique ao Senhor. Não se encha de orgulho, porque não tem a ver com você. Ah, não, porque eu. Não. É a sabedoria do Senhor na sua vida. João 15,15, para a gente encerrar. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Você é apenas um raminho, isso não é nada, uma coisa insignificante. Mas aí Deus está dizendo, se você permanece em mim, você vai dar muito fruto. Por quê? Aí Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Nada. Quer andar sem Jesus? Quer continuar achando que é você o tempo inteiro? Eu faço, eu aconteço, eu trabalho, por isso, papapá, ok. Mas Jesus está dizendo, sem mim você não é nada. Você não é nada. Que nós possamos, queridos, sempre nos lembrarmos do Senhor.
possamos sempre nos lembrarmos do Senhor, que possamos sempre lembrar de quem nós somos sem Ele, que possamos nos lembrar que nós chegamos onde chegamos e ainda vamos prosperar e crescer mais por causa dEle. Não é você, não é você, é Ele, tudo é Ele. Amém.